Fala galera do TRT, vamos lá? Hoje eu vou apresentar para vocês, eu sou o professor Rodolfo Gracioli, aqui da Central de Curso Professor Pimentel, e nós vamos começar hoje a dar início aos nossos estudos de base teórica para a redação. Então todos vocês que encararão aí o TRT quarta região no próximo mês, sabem da importância que hoje, não só as provas de TRTs, mas outras provas, têm oferecido para a questão da redação. Hoje, o grau de excelência na resolução da prova objetiva, tendo em vista o preparo dos alunos para esta modalidade, para a prova objetiva, é muito grande. Então, o que acontece? Qual que vai ser o grande filtro do candidato que será, de fato, aprovado aí e que adentrará o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região? Ter um excelente desempenho na prova de redação. Pensando nessa característica da importância que a redação tem para a prova do TRT da quarta região, nós pensamos e elaboramos um curso que oferece para o aluno, para o candidato, a base teórica necessária a respeito dos principais temas da atualidade, trazendo para vocês possibilidades de argumentos, exemplificações, dados, conceitos. Então, o que você deve trazer para um texto, para uma produção textual, tendo em vista as diferentes possibilidades. Então aqui nós vamos discorrer sobre prováveis temas de redação. Nessa proposta, o candidato ele vai chegar com um subsídio, ele vai ter aí uma base teórica necessária para enfrentar qualquer um dos temas, por mais objetivo ou subjetivo que a FCC se aproprie lá no dia 13 de setembro. Beleza? Então, essa proposta de curso é uma proposta para trazer para o candidato um alicerce teórico para que ele consiga construir a sua redação. Obviamente que hoje a gente encontra por aí diferentes candidatos extremamente preparados no que diz respeito à estrutura de uma redação, a questão estrutural de um texto dissertativo, que é a modalidade da prova do TRT quarta região. Porém, nem todos os candidatos detém um embasamento teórico necessário para discorrer, para articular as suas ideias e para encadear os seus argumentos, fazendo disso um texto completo, um texto, uma produção textual nota 100. Beleza? Então essa aí é a proposta do nosso curso. Vou apresentar ele de uma maneira bastante objetiva nesse primeiro momento e a gente já dá início para o nosso primeiro tema. Quem tiver alguma dúvida é só enviar por e-mail, está aqui o meu e-mail. E se quiser consultar aí outros temas prováveis de redação, tem também no meu site. Vamos lá? Bom, então para vocês entenderem como que vai funcionar esse nosso curso, que é um curso extremamente objetivo e que vai aí direto ao ponto dos principais temas. Primeiro, para chegar a essas temáticas, eu elaborei aí um estudo dos últimos temas, as últimas propostas cobradas pela FCC. Dentro dessa visão holística do que é a FCC, eu acabei sintetizando e sistematizando o que está em evidência e o que é importante para uma prova do TRT da quarta região. Então vocês vão ver que nesse primeiro momento a gente vai trabalhar temas voltados para o direito do trabalho. Então de que forma que a FCC pode se apropriar de um acontecimento, de fatos recentes, para trazer aí uma proposta de redação para o candidato. Antes que alguém já sinta dúvida, professor, esse curso ele vale para técnico, vale para todas as áreas de analista judiciário. Nesse formato de curso, olhando para a prova de redação da FCC, das provas anteriores, a gente consegue notar que nenhum dos cargos difere muito com relação à redação. Então, por isso que o nosso curso ele absorve todas as funções, aí, seja técnico, analista e etc. Beleza? Então essa primeira parte a gente vai trabalhar aí a questão do direito do trabalho, o que pode aparecer, por exemplo, a questão da depressão, que é a nossa aula inaugural, que a gente já dá o pontapé inicial, sindicalismo, os movimentos grevistas, de que forma que pode aparecer aí uma cobrança subjetiva desse tema. Em todas as nossas aulas, eu acrescentei aí para uma discussão mais filosófica, que é uma das características da FCC, o que eu chamei de pitada filosófica. Então apresento para vocês qual seria um tema provável
trazendo uma discussão para o campo da subjetividade, beleza? Estresse, a questão da escravidão moderna, home office, que é uma constante hoje, não só nos TRTs, mas em diferentes segmentos trabalhistas, layoff, a questão da crise, né, crise econômica mundial, como que as empresas estão se articulando para enfrentar essa crise, assédio moral, tecnologia nos tribunais, ética nas relações trabalhistas, insatisfação pelo trabalho. Então, nesse primeiro momento, a gente analisa temas voltados para o direito do trabalho e numa segunda parte, a gente adentra aí a diferentes possibilidades. Também trazendo para você, aluno, a possibilidade de refletir de maneira filosófica, de maneira abstrata para alguma dessas temáticas. Então, para cada uma delas, tem também o que eu chamo de pitada filosófica, caso a FCC tente te surpreender e cobrar aí algo não tão objetivo e que para a maior parte dos candidatos é um grande problema. Quando aparece lá, disserte sobre a questão da liberdade de expressão, não necessariamente é um tema objetivo. Então é difícil de organizar as ideias, é difícil de canalizar tudo que vem à nossa mente e por isso que aqui a gente vai tentar esse embasamento teórico. Aqui a primeira parte dos temas gerais e aqui uma segunda parte. Então a gente vai falar desde a erotização infantil, que é uma problemática hoje debatida na sociedade, que é algo que ganhou os nossos noticiários e que permite uma reflexão bastante ampla e abrangente frente às N possibilidades, até a questão da matriz energética brasileira. Então essa é a nossa proposta, oferecer para você segurança para a sua produção textual. Você vai chegar para encarar a sua redação de uma maneira concreta, você não vai sentir medo de dissertar ali, de escrever o seu texto fazendo referências, trazendo base teórica. Esse é o grande objetivo. Antes da gente adentrar aí a outras informações referentes a esse curso, eu trago aí duas frases, né, do Mahatma Gandhi, que pode servir de estímulo para você que está aí, mas professor, é muito difícil, esse concurso é muito concorrido, para tirar 100 na redação é praticamente impossível. Não. Então, primeiro, a força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. Então é preciso que vocês tenham uma vontade de aprender a escrever e uma vontade de realmente conquistar a sua vaga. Partindo desse pressuposto, eu tenho certeza que o caminho para o sucesso ele é bem mais curto. E uma segunda que diz, talvez ainda mais exaltada na questão emotiva, né? Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Então, se você que está aí realmente não quiser vencer, você não vai vencer. Mas se você colocar na sua cabeça que vai vencer, você será um vencedor em breve, certo? Então, vamos lá, galera. Força, que a gente tem tudo para decolar aí. Para vocês entenderem, então, de uma maneira geral, as aulas. Vamos analisar temas atuais, trazendo uma bagagem conceitual, exemplificando, então o que aconteceu com relação a esse tema. Nosso primeiro tema, depressão. O que a gente pode falar sobre a depressão? Qual foi um acontecimento recente que remonta a importância desse tema para o cenário nacional ou internacional? Então, nas aulas terão também uma análise crítica do tema. Obviamente que aqui eu vou trazer alguns posicionamentos. Com certeza vocês aí do outro lado têm total possibilidade de ampliar essa reflexão. Por isso que aqui a gente tem apenas um norte, mas um norte que vai ser bastante significante na produção do seu texto. Além disso, né, como eu falei que esse curso ele teve como base as últimas provas, então eu analisei as últimas provas, eu trago aqui para vocês algumas das propostas para que vocês tenham um contato mais direto com a FCC e conheçam um pouquinho do que a FCC realmente espera do seu nomeado lá no futuro. Então, exemplo de redação do TRT, 19ª região. Redige um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: o ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade. Então, essa é uma proposta bastante subjetiva. Parte da ideia de que o candidato detém uma base teórica para refletir sobre esse processo multicultural que a gente vive, analisando também como que eu idealizo uma sociedade. Então, é fácil escrever disso aqui, produzir um texto se eu não tenho uma bagagem mínima? É muito difícil. Certo? Se eu não consigo de fato organizar as minhas ideias, se eu não consigo
analisar e destrinchar o que eu vou discorrer no meu texto, dificilmente eu vou conseguir uma produção realmente concreta e sólida. Beleza? Outro exemplo, tema de redação, mais um tema de redação do TRT. Tá lá. A todo momento somos levados a escolher entre drásticas oposições, direita ou esquerda, a favor ou contra o aborto, maior ou nenhuma repressão policial e tantas mais. Mas é bom lembrar que tais oposições podem ser simplórias e há muito espaço entre os extremos para ser investigado e avaliado. Com base no trecho acima, redige um texto. Então, ele solicita que você fale dessa ideia que existe entre os extremos. Então, essa dicotomização, é certo ou errado, favorável ou contra, nesse meio eu tenho indivíduos, eu tenho um leque argumentativo que permeia todas essas relações. Então, mais uma vez, não é um tema fácil de você iniciar e de você construir ali o seu texto de uma maneira bastante objetiva. Nesse sentido, dá para perceber o teor de medo que o candidato acaba apresentando aí ao longo do enfrentamento com as propostas da FCC. Avançando, mais um exemplo, a ideia de literatura foi se moldando em função da história, das condições sociais, da figura do escritor e do leitor, do papel da palavra escrita e assim por diante. Transformado em produto, em simples mercadoria, o livro foi perdendo a sua aura sagrada. Literatura é um fato da cultura humana, um objeto contingente, ao sabor da história e dos valores de seu tempo. Com base no que está transcrito acima, redige um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: a literatura... Volta aqui. A literatura no momento histórico atual. Então, esse já é um tema não tão abrangente. Aqui eu poderia falar, por exemplo, dessa questão do mercado, né? Esse sistema que imprime um ritmo de vendas e que deixou a nossa literatura em alguns pontos banal. Poderia citar aí, por exemplo, a questão dos livros infantis. Hoje eles são muito mais brinquedos do que de fato um livro. Então o livro ele foi perdendo o seu significado e ganhando novos significados. A literatura em si hoje, se a gente pegar os best-sellers, não necessariamente são produções aprofundadas no que diz respeito a análises teóricas, reflexões produtivas e etc. Então, esse é um tema também muito difícil e que se a gente ficar simplesmente no senso comum e na redação FCC é preciso fugir desse senso comum, você não consegue desenvolver o texto legal. Então tá aí mais um exemplo de produção, uma produção que exige bastante do candidato. Mais um tema, redige um texto com a seguinte proposta: fronteiras territoriais e suas implicações nas relações entre países vizinhos. Esse daqui, TRT Paraná, se eu não me engano, acabou colocando grande parte dos candidatos em um colapso. Porque, de fato, é um tema que ninguém esperava, né? Mas se a gente pensar nesse ordenamento geopolítico, nos diferentes enfrentamentos entre países, no avanço de organizações terroristas que pretendem formatar uma nova disposição geográfica, eu consigo apropriar aí uma reflexão, consigo trazer conceitos e aplicá-los ao longo do meu texto, certo? Então a gente tem desde um tema extremamente subjetivo na FCC até algo mais prático, só que também difícil de você partir aí o seu pontapé inicial. Mais um, ele traz um embasamento para o texto e pede: escreva uma dissertação no qual você argumentará com clareza e objetividade em defesa da sua posição pessoal diante dessa questão. Já há algum tempo vem se promovendo no Brasil um amplo debate sobre a questão da reserva de vagas. Então, um tema altamente crítico, altamente polêmico dentro do nosso cenário atual, inclusive atingindo de maneira direta o mundo dos concursos, né? A questão do sistema de cotas, tanto para universidades quanto para os concursos agora. Então você é favorável e contra, e não basta simplesmente falar que eu sou favorável por isso, eu sou contra por isso. Eu tenho que demonstrar que realmente eu conheço esse tema de uma maneira complexa, de uma maneira completa e que eu consigo analisar criticamente, transcrevendo ali para a banca a minha opinião pautada em conceitos. Beleza? Então um tema muito legal aí também. Para vocês entenderem da importância desse do nosso estudo de base teórica para a redação, e quando eu comecei lá falando que grande parte dos candidatos não se preparam para isso, o conteúdo, se daqui então está lá no edital da sua prova, o conteúdo ele tem um valor de
até 40 pontos. Então pensa aqui que se eu detenho a escrita técnica, se eu conheço o que é um texto dissertativo, eu sei que tem que ter um parágrafo na introdução, 2 ou 3 no desenvolvimento e 1 na conclusão. Se eu tenho esse formato, se eu consigo aplicar as técnicas linguísticas precisas, se eu domino todos os conceitos relacionados à língua portuguesa, mas eu não sei nada sobre aquele conteúdo, dificilmente o meu texto vai conseguir evoluir, vai demonstrar uma complexidade de ideias, vai ser encadeado e vai realmente apontar o meu senso crítico. Então, por isso que eu apresento aqui para vocês que vocês tenham uma noção da importância de dominar os temas, da importância de ter uma base para começar a sua redação, certo? Dificilmente, na verdade é impossível, um candidato que não saiba nada do tema, ainda que conheça a estrutura e as técnicas de expressão, é muito difícil que ele consiga produzir um bom texto. Então, um bom texto parte do pressuposto, e eu, particularmente, acho que o conteúdo é o ponto de partida. Se eu não tenho conteúdo, eu não vou conseguir organizar as minhas ideias. Então, o conteúdo, ele ganha essa relevância dentro de uma prova de redação. Beleza? Dicas. Então, vamos começar aqui com algumas dicas gerais, porque eu trago para vocês a questão do número de linhas, mínimo e máximo. Primeiro, nós vamos discorrer sobre vários temas, mas cheguei lá na prova, me deparei com a proposta. Aí tem sempre aquela pergunta: professor, faço a redação antes, faço a redação depois? Eu particularmente acho isso muito pessoal. Se eu estiver fazendo uma redação, eu vou ler a proposta assim que receber a prova, faço a prova objetiva e depois, no final da prova objetiva, realmente faço a redação. Mas alguns preferem começar pela redação, certo? Eu não indico, eu acho que é legal você ler a proposta, para já ir alocando as ideias, faz a prova objetiva, você pode aproveitar alguma palavra, algum termo, algo que você leu ali e se lembrou na prova objetiva, para a prova de redação. Então é algo muito particular. Mas em suma, para que vocês já comecem a aplicar isso ao longo das nossas aulas dos temas que eu apresentarei. Cheguei na redação, vou começar a fazer a redação. Gente, vale muito a pena você ler a proposta 2 ou 3 vezes, os textos que forem oferecidos, e começar ali a engendrar o que você pode falar daquele tema. Fica pensando ali uns 5, 8, 10 minutos sobre aquele tema. Liste as palavras-chave. Então eu sempre coloco aqui, ó, palavras-chave. Ou seja, o que é importante realmente eu citar, eu analisar, eu discorrer dentro daquela proposta. Todo tema ele oferece palavras-chave, ele tem algumas ideias que são denominadores comuns. Então, se você já colocar ali, a partir do momento que pensou de fato, de cara, sobre aquele tema, você já corre o risco de não se perder ao longo da escrita, certo? Essa ideia de palavra-chave, ela vai conduzir você para, ao longo da sua reflexão, inclusive aprofundar a partir de uma palavra-chave, que é muito importante. Além disso, organize os parágrafos. Ah, professor, mas essa é uma ideia aí da língua portuguesa. Com certeza, é também da língua portuguesa. Mas se eu for discorrer 3 parágrafos no desenvolvimento, eu vou falar o quê? No outro eu vou falar o quê? No outro eu vou falar o quê? Eu vou trazer uma definição conceitual, eu vou trazer aqui as consequências daquela problemática, por fim eu vou citar uma exemplificação e ao longo dos 3 eu vou demonstrar o meu senso crítico frente àquele tema. Então essa organização que eu trago para vocês, ela é fundamental para você de fato demonstrar o domínio daquele conteúdo. Para você conseguir apontar ao longo do seu texto a sua bagagem frente àquele tema. Beleza? Então, trabalhar com as palavras-chave, organizar os parágrafos e nunca se esquecer do seu senso crítico. Muitas vezes, se eu detenho um potencial teórico daquela proposta, eu posso ficar ali preso simplesmente a definições conceituais, a aplicação da teoria por teoria. Mas é importante para a redação FCC, para o texto dissertativo, que você demonstre o seu senso crítico, certo? Se eu não conseguir demonstrar o meu senso crítico
para o examinador, a minha redação ela já está perdendo aí o seu significado, eu já não vou conseguir atingir a nota 100. Então, trabalha com essa ideia, eu preciso deixar nítido a visão que eu tenho frente àquela proposta. Isso eu não vou deixar especificamente para um parágrafo. Lá no terceiro eu vou apontar o meu senso crítico. Se eu estiver aplicando o conceito no primeiro e logo ali ele já possibilitar o avanço crítico reflexivo daquele tema, eu já farei de imediato. Já vou começar a discorrer de uma maneira mais crítica. Beleza? Então essas informações que eu trago para vocês, elas podem ajudar para aquele pontapé inicial. Beleza? Agora a gente entra de fato na nossa bagagem de temas. E eu começo aqui com os temas relacionados ao direito do trabalho. Primeiro tema, depressão. Professor, por que você escolheu esse tema? Por que esse tema pode aparecer numa redação aí da FCC do TRT da 4ª região? Primeiro, hoje as pessoas dominam de uma maneira muito superficial conceitos e uma bagagem teórica relacionada à depressão. Segundo, a depressão ela possibilita um leque muito amplo de análise crítica, de conhecimento do sistema que a gente vive, e dentro do direito do trabalho, ela me dá uma possibilidade extremamente rica de avaliar as relações entre os diferentes segmentos hierárquicos, as relações do trabalhador com outros trabalhadores e a própria relação do trabalhador perante esse sistema complexo que ele vive. Então, a depressão é um tema que pode ser cobrado desde o aspecto mais objetivo até o aspecto mais subjetivo. A gente tem alguns agravantes que eu vou falar aí ao longo dessa nossa aula, que intensificam o estágio depressivo. Hoje a gente tem uma sociedade que vive atrelada à tecnologia. Eu tenho um indivíduo que se isola socialmente por conta do seu aparelho tecnológico. Presta atenção, sai aí na hora do seu almoço, do trabalho, se você estiver no refeitório, ou se você for ao shopping, ou se você estiver em qualquer outro lugar, quantos estarão no celular? Muitas vezes reunidos em uma mesma mesa, cada um está acessando a sua rede social, está conversando com outras pessoas. Então, essa questão da depressão que eu trago para vocês é pelo fato de que ela possibilita uma reflexão muito ampla. Primeiro, eu começo falando aqui sobre essa questão da globalização, né? O ritmo que as pessoas encontram para a sua vida. Essa daqui seria uma proposta para você já apresentar na sua introdução. Então, na introdução, não é legal que você comece diretamente falando do tema. Então, você tem que dar aquela contextualizada. Lembre-se que na introdução de um texto dissertativo, você vai ter que apresentar a proposta ali, apresentar as suas ideias, citando. Então, você não pode descrever profundamente, não pode analisar criticamente o tema em si. Então, você vai fazer uma apresentação e o leitor, ao analisar a sua introdução, ele tem que ter em mente do que aquele texto vai discorrer, certo? Nessa proposta, eu tenho que inserir a temática depressão dentro dessa questão da globalização. Hoje, os casos de depressão, eles ampliaram de uma maneira considerável, muito por conta do ritmo de vida que as pessoas levam. Muito por conta dos hábitos que as pessoas acabam adquirindo ao longo de sua vida. Então esse contexto em si, ele exemplifica, ele desenha muito bem qual é a realidade de grande parte da população. Hoje a gente tem pouco tempo para o lazer, a gente tem pouco tempo para dedicar à instituição família, muito por conta do trabalho. A gente passa grande parte do nosso tempo trabalhando, grande parte um desgaste físico, mental, emocional, que pode conduzir o indivíduo, ainda que ele não perceba, a um estágio depressivo. Um outro ponto importante, dentro desse cenário da globalização, a gente encontra um sistema capitalista. E esse sistema capitalista, com essa lógica de mercado, é ele que imprime um ritmo acelerado de vida. Se você não se encaixa nesse ritmo, você vai ser marginalizado desse processo. Se eu não consigo, de fato, entender que o sistema, ele caminha dessa forma, eu não consigo me encaixar de uma maneira sólida, certo? Então pensa aí que hoje a gente vive um cenário de crise.
esse cenário de crise, muitas vezes, já imprime uma pressão naquele trabalhador com medo de engordar as estatísticas dos desempregados. Veja o desemprego no Brasil nos últimos tempos. Em dados concretos, ele tem se aumentado cada vez mais. Então, dentro dessa lógica, eu preciso manter o meu posto de trabalho. Isso por si só já gera uma tensão e já coloca uma pressão aí no trabalhador. Beleza? Então essa seria uma forma de você pensar o tema numa questão macro. Ah, professor, você está querendo dizer então que não tinha depressão no passado. Obviamente que tinha depressão no passado. Só que esse ritmo dos dias de hoje, ele é responsável por ampliar os casos e por trazer aí diferentes problemáticas na vida dos indivíduos. Bom, então comecei fazendo essa contextualização lá na minha introdução e apresentei o panorama que eu trabalharei ao longo do texto. O que é importante eu demonstrar ali para o examinador na hora de começar o meu desenvolvimento? Primeiro, eu tenho que saber o que é a depressão de fato, né? Eu tenho que demonstrar uma bagagem teórica que reflita sobre o que é a depressão. Então, a depressão é uma doença psiquiátrica que pode causar desde prejuízos psicológicos até prejuízos físicos. Ah, mas a depressão, ela não tem um alcance apenas psicológico? Não, o indivíduo ele pode acabar contraindo aí problemáticas físicas se a depressão não for combatida de imediato. Então aqui eu estarei demonstrando para o meu examinador qual é o meu domínio, eu sei o que de fato é a depressão. E um grande problema, aí que está a fuga do senso comum, aí que você vai demonstrar para o seu examinador qual é o seu domínio e a sua versatilidade sobre esse tema, é que muitos encaram a depressão como uma simples tristeza. Ah, o cara ele está triste, ele está meio desanimado, mas não. Se a gente for analisar segundo o diagnóstico clínico, aí eu consigo perceber que essa simples tristeza, ela muitas vezes já pode ser um sintoma, já pode ser diagnosticada como depressão. Então, é importante você demonstrar esse conteúdo, esse seu conhecimento, essa sua bagagem, apontando para o examinador que a depressão muitas vezes não é combatida de maneira eficiente porque as pessoas não a encaram da maneira correta. Porque dentro do ambiente laboral, muitas vezes, ela não é nem identificada. Essa falta de relacionamento interpessoal acaba distanciando trabalhadores de uma mesma esfera hierárquica e distancia ainda mais trabalhadores de diferentes esferas hierárquicas. Com isso, eu olho para o indivíduo que está desanimado e falo, ele está triste. E ele, na verdade, pode já estar aí adentrando a um cenário depressivo, beleza? Bom, então é importante você apontar ao longo do seu texto que a depressão ela não é uma brincadeira. Muitas pessoas, inclusive, utilizam o termo de uma maneira incorreta. Ah, o cara está mal, ele está depressivo. Para você realmente constatar a depressão, é preciso que você se oriente a partir de características de o que seria um estágio depressivo, certo? Então, esse olhar ele tem que ser o olhar de um profissional especializado. E para combater a depressão, diferente de uma simples tristeza, de uma tristeza rasa e superficial, eu preciso de um tratamento especializado, certo? Então, essa é uma visão fundamental, galera. Essa daí seria uma das temáticas centrais para você discorrer sobre a depressão, que ela não é uma brincadeira, que não é uma simples tristeza, mas que ela acaba envolvendo diferentes problemáticas para o indivíduo, para a vítima, certo? Bom, como que eu posso amarrar aí essa questão da depressão dentro da rotina do indivíduo? Então, o indivíduo que tem depressão, muitas vezes ela não é identificada, como eu falei, mas ele acaba levando para a sua vida, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente profissional, características que facilmente, se analisadas com um olhar crítico, corroboram com a ideia desse desinteresse pelas atividades cotidianas, dessa falta de motivação, da questão de não ter aí um plano, um projeto futuro, de não apresentar a longo prazo grandes planejamentos. Então, eu consigo visualizar, quando constatado por meio de um tratamento especializado, aquele indivíduo que está em depressão. Então, essa falta de conhecimento sobre o tema,
Esse fato do tema ainda ser um grande tabu, muitas vezes dificulta aí esse diagnóstico. Uma outra questão, agora mais voltada para esse mercado, é que o indivíduo muitas vezes, com medo de perder o seu posto, ele acaba disfarçando, maquiando, velando aquele estágio depressivo. E essa falta aí de demonstração prática, né, o não recorrer a um combate do problema de uma maneira realmente na sua raiz, faz com que ele se agrave e isso pode, em casos extremos, inclusive, resultar aí em práticas irreversíveis, certo? Então, esse cenário aqui, ele demonstra bem uma possibilidade muito grande de você argumentar ao longo do seu texto. Então eu tenho uma questão de mercado, o indivíduo se esconde de trás daquele problema para não evidenciá-lo aos seus superiores, com medo do desemprego. Eu tenho uma falta de conhecimento que impede um diagnóstico preciso. Eu tenho um tabu dentro das empresas, o que dificulta aí um tratamento especializado. Beleza, galera? Então, aqui nessa nossa primeira parte, vocês conheceram um pouquinho da proposta do nosso curso e tiveram uma pitadinha aí do nosso primeiro tema. Espero vocês agora para a nossa segunda parte dessa aula sobre depressão, para realmente fechar esse tema, para que você chegue seguro no dia da sua prova, caso a temática seja a depressão. Espero vocês!